Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dando continuidade às teorias que têm aplicabilidade, que têm importante contribuição para a psicologia clínica, eu gostaria de falar de uma teoria específica, muito cara à psicologia, que tem o seu nascimento muito relacionado com o nascimento da psicologia também como profissão e como ciência. E essa teoria e essa abordagem teórica de que nós discutiremos a sua aplicabilidade na clínica psicológica, é a psicanálise. Então, a psicanálise ela foi proposta, ela foi inaugurada, ela foi descoberta como proposição teórica pelo Sigmund Freud, né? E um dos marcos teóricos, um dos marcos tanto teórico como bibliográfico, como temporal do nascimento da psicanálise é em 1900, quando Freud publica a interpretação dos sonhos. Então, Freud ele nasceu no século XIX, ele desenvolveu parte da sua teoria no século XIX, mas é no século XX que a psicanálise ela se estrutura como ciência autônoma e ela tem a sua distinção e ela inaugura uma nova forma de fazer ciência. E o marco teórico é o livro A Interpretação dos Sonhos. Antes disso, o Freud já vem no rastro do inconsciente, no faro do inconsciente e na descoberta do inconsciente. Freud é considerado um gênio, né? Diz que o Freud explica, e de fato ele explica muita coisa. Então ele é considerado um gênio ao lado de outros gênios, a semelhança do Einstein e, e outros. Então é um gênio do comportamento, da alma, da psique humana. Então, antes disso, antes do lançamento da interpretação dos sonhos, que foi escrito foi já um ano antes de 1900 já estava pronto, mas o Freud deixou para publicá-lo em 1900 para gerar um certo impacto, como a nova obra na virada do século, um novo conhecimento, uma nova forma de fazer um tipo de saber, um saber psicológico. Mas antes disso, ele já estava no rastro do inconsciente, ele já fazia pesquisa com mulheres histéricas, ele já fazia sua clínica psicológica, ele já utilizava hipnose, ele já tinha escritos preliminares sobre o inconsciente, mas é a partir da interpretação dos sonhos que as coisas ficam mais solidificadas, que as coisas ganham corpo e de que sua produção científica, literária, ela de certa forma, ela vai solidificar e ela vai ganhar os contornos que a gente conhece até então. Então, qual que é a aplicabilidade da psicanálise para a clínica? Então, a psicanálise é eminentemente clínica. A psicanálise ela nasceu na clínica. O Freud era um neurologista. No seu consultório, ele recebia muitas pacientes histéricas. E quem eram essas pacientes histéricas do Freud? Eram mulheres que apresentavam uma série de sintomas. E quando o médico, no caso o doutor Sigmund Freud, ia analisá-las, não tinha. Os sintomas não tinham correlação com a anatomia nem com a fisiologia. Então, por exemplo, havia mulheres que apresentavam sintoma de cegueira, quando ele ia analisar os nervos ópticos, a anatomia, a fisiologia correspondente à visão, estava tudo perfeito. E aquela ciência médica até então, ela era muito naturalista. Então se entendia de que se toda causa física tem um correspondente anatômico, tem um correspondente fisiológico.
e não conseguia dar conta dessas pacientes. Então, essas pacientes eram classificadas como loucas, como algo obscuro e não eram compreendidas. Então, foi o Freud que, pela primeira vez, deu voz a essas mulheres histéricas excluídas da sociedade. Ele as escutou. Então, o que, que ele observou? Tinha um médico lá em Paris, que tinha um instituto e que aplicava a hipnose, uma técnica muito antiga, uma técnica milenar, muito utilizada em algumas práticas religiosas. A palavra hipnose vem de hipnos, que no grego significa sono. Trata-se de um rebaixamento do nível de consciência até um estado de sonolência, onde a pessoa, ela dentro do inconsciente, ela perde totalmente a sua consciência. Então tem níveis também de hipnose, né? Uma técnica bem complexa. Então, o Charcot, ele experimentava a hipnose com as pacientes histéricas e descobriu que existia uma certa validade na eliminação dos sintomas histéricos. Quais sintomas histéricos eram? Poderia ser a paralisia de um órgão específico, a perca da audição, do olfato, uma certa surdez seletiva, enfim. E o que que acontecia? O Freud foi lá estudar com o Charcot, aprender hipnose com o Charcot, e observou que essas pacientes histéricas, quando hipnotizadas, temporariamente esse sintoma era eliminado. Por sugestão hipnótica, o hipnotizador propunha que ela não tinha mais aquele sintoma, que ela iria ver normalmente, ela voltava vendo, mas depois de um certo tempo, dada a sua problemática, todos os sintomas retornavam novamente. Então, Freud utilizou a hipnose por algum tempo e depois deixou a hipnose, né? Num caso clássico lá da Ana O, que era atendida por um das pessoas que estavam em volta do Sigmund Freud, que um dia a Ana O, uma paciente muito culta, é, muito inteligente, disse para o seu analista: me deixe falar. E daí o analista deixou a Anao falar aquilo que a própria Anao chamou de talk cure, né? A cura pela fala. E daí, pela fala, percebeu que algumas memórias apagadas, algumas memórias que já não fazia parte da consciência eram acessadas, a pessoa tomava consciência, a partir do momento que a pessoa tomava consciência daquelas memórias dolorosas, daquelas memórias repulsivas, que não eram acessíveis por uma série de censuras internas, o sintoma neurótico era eliminado e de uma maneira muito mais duradoura, muito mais efetiva, muito mais eficaz do que a hipnose. Então, Freud deixa a hipnose de lado e passa a utilizar a cura pela fala e passa a perceber que a cura pela fala é muito mais efetiva. E daí vai desenvolvendo, ele já tem uma prática, já tem uma praxis, já tem uma prática clínica, que é aquilo que o Freud chamava ou de cura pela fala, ou também de associação livre. O que vem a ser a associação livre? É deixar o paciente falar aquilo que vem à sua mente de forma livremente, porque assim como o Lacan dizia, o inconsciente ele se estrutura como linguagem. Tem muitos aspectos que nós falamos e na fala nós manifestamos o nosso próprio inconsciente que a gente não tinha consciência. E de repente, falando, nos ouvindo, nós vamos ter acesso a esses conteúdos que estavam lá no inconsciente, que vieram à tona no pré-consciente até chegar na consciência. Então, nós já temos alguns elementos teóricos, a cura pela fala, a associação livre. Então toda a psicanálise ela vai se estruturando a partir da clínica, a partir daquilo que as pacientes histéricas traziam
o Freud vai descobrindo esse fio de novelo, todo esse caminho do inconsciente. A interpretação dos sonhos nada mais é de que as interpretações que o Freud fazia das suas pacientes histéricas. Então, a partir desses sonhos, ele percebeu que no sonho não era uma criação fantasiosa, não era algo religioso, mas no sonho existem mecanismos do funcionamento psíquico, mecanismos do funcionamento do inconsciente. E o Freud percebeu que no sonho existem dois mecanismos antagônicos e opostos, que são a a condensação e o deslocamento. Como que funciona a condensação e o deslocamento? Nós vivemos no mundo que nós estamos acordados. E quando a gente está acordado, a gente aprende um número imenso de estímulos. E o Freud comparava isso com a com a com uma com jornal, revista retalhado. Talvez os mais novos não vão saber. Antigamente, quando é, um homem ou uma mulher estava sendo traída, alguém queria dizer que a pessoa estava sendo traída, ela picotava as revistas, os jornais, e para não deixar o rastro da sua escrita, ela misturava todas as letras e deixava a mensagem. Você está sendo passado para trás, você está sendo enganado, você é um corno, uma corna, enfim. E nos sonhos não é diferente. O nosso inconsciente pega um número de informações, ele condensa, só que ao mesmo tempo que ele condensa, existe um mecanismo de resistência inconsciente que não quer deixar que, que essas informações cheguem à tona na consciência. Então o que, que eles fazem? O que, que ele faz? Ele desloca, ele bagunça essas informações. Então sonhos, eles são símbolos, eles são informações bagunçadas. Mas se nós associarmos aquilo que é mirabolante, aquilo que é fantasioso, aquilo que está no sonho, com o mundo da vigília, do despertamento, o mundo acordado do sujeito, a gente vai conseguir, de certa forma, montar esse quebra-cabeça. Então, o trabalho da psicanálise é justamente um trabalho de descobrir, de buscar algum sentido nesse mosaico, nessa confusão toda, porque há um sentido oculto no inconsciente. Então, a gente já tem uma técnica muito cara à psicanálise, que é a interpretação dos sonhos. Então, pessoal, nos sonhos existem dois mecanismos. Tem um mecanismo, tem uma força. O Freud comparava o inconsciente com uma piscina de bolas. Você imagina ter uma piscina cheia de bolas que a gente vai exercer certa força de repressão para que essa bola fique submersa. Em algum momento, essa bola vai emergir com maior força. Então, existem pulsões, existem forças vitais na que em algum momento são reprimidas em nós e elas tomam forma e elas tomam força. Então, a psicanálise vai trabalhar muito com mecanismos antagônicos. Por exemplo, vai dizer que existem dois princípios, que é a pulsão de vida e a pulsão de morte. A pulsão de vida está relacionada com a sexualidade, com a vitalidade, e a pulsão de morte está relacionada com a agressividade, com a destruição. E os extremos, eles se parecem, eles se comunicam. Então, essas pulsões, ao mesmo tempo que eu tenho muita pulsão de vida, quero muito dirigir moto, 250 quilômetros na curva, de uma rodovia perigosa. Ao mesmo tempo que eu tenho essa pulsão, existe uma pulsão de morte latente. Então a psicanálise vai trabalhar o tempo todo com esses aspectos subjacentes, esses aspectos subliminares. E a sua investigação vai ser eminentemente clínica. Então Freud construiu toda a sua clínica, todo o seu arcabouço teórico, que é bem complexo, tem as fases do desenvolvimento psicossexual, oral, anal, genital, latência, fase fálica, todas essas fases em cima dessa clínica. Então, e a psicanálise também está em constante construção, desconstrução. Os neofreudianos reformularam muitas coisas. Então, o que eu queria trazer para vocês é uma teoria
que tem muita aplicabilidade clínica, ou mais ainda, ela nasceu a partir da clínica, a partir do inconsciente de pacientes, nesse inconsciente que não há tempo, não há hora, não há espaço. E a partir dessa psicologia, ele construiu toda a sua teoria, né? Esses livros azuis ali atrás são todos livros da coleção completa do Freud, então a teoria muito complexa e muito relevante.